Creators! Olá, missionários de plantão! Estamos de volta! Voltamos, meus amigos. É isso aí. Pra quê? Mais este programa Onda Missionária, o queridinho do seu coração. Rapaz, ó pra vocês. Que maravilha! Sejam bem-vindos, meus amigos, vocês aqui direto do estúdio da TV Ondas Play, pro nosso programa Onda Missionária. Nós temos muita coisa boa pra falar aqui hoje, né? Não é, rapaz? Se você tá assistindo... aprendizado, muito ensino e vamos que vamos. Se você está assistindo direto do site da TV Ondas Play, deixa o seu recado, faz seu cadastro ali no site e a gente vai ter o prazer de interagir com você. Estaremos contigo aí. Exatamente. Outra coisa, se você está assistindo pelo YouTube, deixa mensagem ali no chat também. Nós vamos com certeza te responder. Fale conosco. Isso aí. A sua participação aqui é muito importante. Meus amigos, como é que foi a semana? Semana foi uma correria, né? Foi o corre. É um misto entre aprendizado e ensino. A gente recebe, manda. É isso aí. E tem sido maravilhoso poder compartilhar com os nossos irmãos acerca das coisas que Deus tem plantado no nosso coração, tem nos vocacionado, né? Amém. Nós estamos com um treinamento modo expansão em atividade. É isso aí. Ativa total. Está acontecendo lá em Niterói, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Libertos por Cristo, do pastor Marcos José. Super beijo para vocês, nossos queridos alunos. Melhor que nós temos. Muita coisa boa acontecendo. E lembrando que você que está nos assistindo e quer também levar o treinamento, a conferência, modo expansão para a sua igreja, para ativar esse coração missionário, a gente começar a pensar junto sobre o coração de Deus, saber o que Deus quer fazer na nossa geração, nos nossos dias. É muito importante que você entre em contato conosco. E já faz aquele convitaço para a galera, né, que a gente está nessa ideia, modo expansão, fazer evangelismo criativo, ir pra rua e coisa e tal, fazer, vocês têm acompanhado aí, né? A missões urbanas em pleno vapor. Exatamente. E a gente já quer fazer um convite para você amanhã. Amanhã vai ser top. 9 horas da manhã, você que mora na Trindade e região, vai acontecer. O que vai acontecer? O evangelismo criativo da Primeira Igreja Batista Missionária ali em Trindade. Top. Está acontecendo um grande movimento evangelístico no bairro de Trindade. Outros bairros também de São Gonçalo, né? Sim, ali é o bairro Antonina. Bairro Antonina. No domingo, dia 21, vai acontecer também a Marcha para Jesus no bairro Antonina. Você não pode perder, não pode ficar de fora. A igreja está sendo despertada por Deus para estar nas ruas, né? Existe um chamado de Deus para a igreja, para mim e para você, de estarmos nas ruas. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Animado. É isso. Então, você que quer corresponder a esse chamado também, saber mais como você pode, de forma criativa, evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, conquistar a cidade, né? Deus está entregando a cidade nas nossas mãos. Então, como que nós vamos nos comportar diante de Deus? Nós sabemos bem que os grandes avivamentos, você entendeu? Os grandes avivamentos que aconteceram no mundo inteiro, né? Eles começaram exatamente com a igreja saindo e fazendo a diferença. Exatamente. Então, bora fazer a diferença. E, como filhos de Papai do Céu, nós estamos aqui para fomentar cada vez mais isso. Obediência, né? Hashtag obediência. Você que vai assistir até aqui, coloca lá no final do vídeo, hashtag obediência. Não? E você que quer falar conosco, não fale por esse telefone aqui, não. Esse número, ele está equivocado, né? Fale pelo número dele. Qual é o seu número dele? DDD 21 979 46 8616. De novo, 21 979 46 8616. Pode mandar sua mensagem, vai ser um prazer poder te receber e te dar aí as orientações de servir de alguma forma na sua vida. Não?
É isso. Bom, qual é o nosso primeiro evento, Fabinho? Nosso primeiro evento foi ali na igreja do nosso amigo e pastor Marcos José. Lá do Ingá, em Niterói, e foi maravilhoso. Nós estávamos ali compartilhando um pouco daquilo que o Senhor derramou no nosso coração para inspirar, né, nossos irmãos a fazer, né, daquilo que eles fazem no seu dia a dia, que são as mídias sociais, um pedacinho do reino. É isso aí. Bom, e bora lá, vamos mostrar um pouquinho para eles aí o que está acontecendo lá na igreja do Ingá. E que pode acontecer na sua igreja também, né? É isso aí. Bom, bora conferir como é que foi. Bora lá? Direto do Plasma! Olá, Creators! Nós estamos aqui na Assembleia de Deus Ministério Libertos por Cristo para a nossa primeira aula do modo expansão, e o tema de hoje é a intencionalidade da vida cristã. Para que o mundo possa ouvir falar de Jesus, para que as pessoas possam conhecer o Cristo que nós conhecemos. Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa vida, que o Senhor nos ajude nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse conhecer, ele veio a partir de 2020, 2021, foi quando o Senhor nos encontrou de uma maneira muito especial e queimou o nosso coração para o que a gente faz hoje, né? Que é missões, evangelismo e tudo aquilo que a gente faz, que vocês acompanham nas redes sociais. Tem muita gente aqui que já segue a gente lá, que vieram do Impact Fest, que vieram dessa aliança que a gente está fazendo junto com a igreja de vocês. E é muito importante vocês saberem de onde tudo começou. Como que as coisas começaram a acontecer. Começaram a partir de um chamado de Deus, quando nós começamos a tentar entender mais profundamente quem era Jesus Cristo e o que a Bíblia faz na nossa vida. A Bíblia, o Fabinho gosta muito de dizer que ele descobriu que a Bíblia ela não é apenas um livro, ela é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Você já chegou diante de Deus e já perguntou para Deus o que aflige o coração dele? Ou será que nós somos ainda pessoas que chegamos diante de Deus e expomos só as nossas necessidades? Então, dentro desse processo que a gente vai falar sobre o evangelismo, por que antes de falar de evangelismo a gente precisa falar dessas coisas que são profundas? Porque isso vai mudar, vai mexer com toda a nossa consciência em relação ao porquê que nós somos igreja. Por que nós estamos aqui reunidos? O que Jesus fez na minha vida? O que Ele me salvou para quê? Para que Jesus me salvou? Tem um motivo disso tudo, e a gente, durante essas aulas todas, a gente vai discorrer sobre isso, a gente vai pensar junto sobre isso, até mesmo a nossa própria vida, se um dia isso for necessário. Porque isso é uma obra do Espírito Santo e nós precisamos conhecer. Então, quando o pastor Marcos ele chamou a gente para dar esse curso sobre evangelismo, a gente pôde sentir que era o Espírito Santo gritando ao coração do pastor Marcos e revelando para ele uma necessidade, não da igreja, é uma necessidade do coração de Deus. E nós, como filhos,
E aí eu gostaria de falar a partir de uma perspectiva de um amadurecimento da nossa fé, não mais como pessoas que chegaram agora diante do Senhor. Aí, dependendo das pessoas, dependendo dos pais, mas aí chega um momento que a gente se torna adulto e a gente começa agora a prestar atenção na vida, e conforme os nossos pais vão envelhecendo, nós agora cuidamos dos interesses do nosso pai. É ou não é? Por exemplo, se seu filho, se você estiver chorando na sua casa, isso foi algo que a gente ouviu hoje, se você estiver chorando e o seu filho passar por você e estiver chorando, naturalmente num comportamento infantil, talvez ele não pergunte ou não compreenda. Agora, se você que já é adulto, chega diante do seu pai e vê o seu pai chorando, qual a primeira coisa que você vai fazer? O que está acontecendo? Sua vida vai parar, vai? Para a vida, tá? Então existe uma troca de mentalidade. E essa troca de mentalidade que a gente vai tratar disso. Sobre tudo o que estaria acontecendo, ele vai falar, olha, haverão guerras e rumores de guerras, né? Só que ele está falando no contexto do fim. Pra gente, muito na nossa região local, que é a nossa forma de evangelizar, de entregar um folheto. A gente vai trabalhar o evangelismo criativo, que é interessante aqui para vocês, onde a gente vai usar algumas estratégias para isso acontecer, que são estratégias pessoais. Nós teremos contato com as pessoas. Só que a mídia, ela ultrapassa isso. Você não vai ter o contato físico com a pessoa, mas você vai fazer a pessoa ouvir falar. Você consegue dormir com isso? Não, até agora todo mundo estava dormindo. Até agora, ninguém sabia, né? Todo mundo estava dormindo de berço esplêndido. Agora 125 mil pessoas no nosso cidade. Que Jesus. Mas agora vocês sabem. Fazer uma matéria em outro país, desses países perseguidos, porque estava tendo uma guerra. Qual é essa que aconteceu em Israel? Pessoas foram levadas cativas e foi uma coisa horrível. E lá ela entrevistou uma menina. Essa menina devia ter uns 14 anos por aí. E a menina estava toda apavorada. Precisamos ter o coração de Cristo. Precisamos ser a imagem e semelhança dele. Se isso não for em nós veremos teremos uma outra ótica, né, do assunto. Né? Eu vi um testemunho na internet de uma mãe que o filho foi assassinado e o rapaz preso, detido o rapaz, o assassino, e essa mãe chegou para o rapaz, na presença de todos, e disse para ele: eu te perdoo pelo que você fez pelo filho. E eu libero uma palavra sobre a sua vida, que o Senhor te encontra. Porque eu tenho a certeza que o meu filho teve a oportunidade e ele não quis, mas você ainda tem vida. Aquilo mexeu comigo. Eu entendo o que o pastor falou, o que a irmã Carminha falou, só que, assim, como você perdoar? Tipo assim, claro que, né, temos que ter um coração igual ao de Cristo, né, estamos aí para mudar, alcançar outros, né, caminhos, né, caminho do Senhor, tá ali, ser igual a Ele, não ser igual, mas chegar perto, mas como você perdoar? Eu por vocês estarem aqui, por vocês estarem falando isso, porque isso é uma coisa que sempre me incomodou. Nos círculos de oração, eu sempre trouxe esse tema: Senhor, guarda essas crianças. Na terça-feira eu estava por acaso orando isso, porque eu não sei detalhes do que acontece. Mas por alguma razão, eu sei que tem muita criança padecendo no mundo por várias razões, vários motivos. E meu coração sempre queima aqui
em orar por essas crianças. Entendeu? Eu sei exatamente o que, mas eu sei que não é só Marajó, no mundo tem crianças passando por coisas horríveis. E eu sinto, então assim, eu sei que acontece, que está acontecendo. E o que me alivia, entre aspas, um pouco, é porque eu estou consciente disso e que... Por aquele objetivo, ela descobriu a sua vocação. Ela descobriu para que ela existe. Ela descobriu o que fere o coração de Deus. E todo mundo ficou chocado com essa história, né? Todo mundo ficou triste, não ficou? Mas a ideia é essa. Nós estamos aqui para ferir o teu coração. Porque só uma ferida bem feita vai fazer com que você reaja. Entende? Porque é exatamente o que Deus sente que você sentiu. A indignação. Por que quando Jesus vier, ele vai trazer juízo sobre a terra? Por causa de coisas que você nem imagina que acontece. E nem passa pela sua cabeça. Entende? Já viram? Até o último homem. Eu falei isso na semana passada, né? Então, gente, o nosso objetivo, a nossa vocação é salvar mais um. E hoje a gente está falando de intencionalidade. Então, todos nós a partir de hoje vamos começar a viver com uma segunda intenção no coração. E você precisa fazer esse compromisso, não comigo, mas com você e Deus. Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que de repente ainda nem sabe para que existe. Ainda não compreendeu o seu chamado, a sua vocação. Mas a essência do Evangelho ainda não é essa. A essência do Evangelho é você morrer para você mesmo, abandonar tudo e literalmente colocar Deus como sua prioridade. Exatamente aquilo que Jesus espera que eu faça. Eu não vou criar uma desculpa. Eu não vou criar uma bengala para me apoiar. Mas eu vou fazer exatamente o que eu preciso fazer. Porque afinal de contas, a vontade de Deus, ela não está oculta, ela está revelada. E aí eu fui um cristão. Ele é leproso, sim, mas o Deus que eu sirvo, é tanto que ela diz isso. Se tu te encontrares com um profeta que tem lá em Israel, certamente tu serás curado, só que é autoridade diferente. E nós não vivemos isso para nós. Nós até pregamos para alguém, mas para alguém que tenha uma condição, um status, alguém que é educado, quer até se pregar com um animal ignorante, né? Para vocês, quando nós, em 2021, abrimos mão de tudo e nós ouvimos muito nítido de Jesus chamando a gente para esse momento que nós estamos hoje, o que o Senhor falou para nós? Exatamente o que o Fabinho falou: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós decidimos isso em junho de 2021, no mesmo dia nós tivemos uma resposta de Deus. Nós trabalhávamos com marketing digital, né? já comentei brevemente com vocês. E aí nós estávamos em busca dos nossos próprios interesses, né? Afinal de contas, o Fabinho é casado, ele tem uma filha que tinha acabado de nascer, eu sou solteiro, mas tinha minhas coisas, né? De enviar os seus discípulos para pregar, expulsar os demônios, curar os enfermos e fazer os sinais. Uma coisa que ele disse que é muito interessante, que você precisa guardar no seu coração. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 27,
ele diz: o que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Voltamos. De volta de novo outra vez. Essa aula da Eita. intencionalidade da vida cristã mexeu aí. comigo, hein? Mexeu com você? Com certeza. Mexeu Sempre. com você também, que de repente é nosso aluno? Já sabe do que nós estamos falando? Você ainda não sabe do que a gente está falando? Hashtag intencional. Hashtag intencional. Coloca aqui embaixo também, você que está assistindo até agora. Hashtag intencional. Vai ser... Tá com sono? Ai, foi. Pós-almoço, isso. Esse é o... Pós-almoço. É o DPR. É o DPR. Não é não? Depressão pós-rango. Depressão pós-ramo. Sai. Então, meus amigos, que coisa maravilhosa ter você nesse curso, né? Aprendendo um pouquinho de como viver de forma intencional para o reino de Deus, né? E nós falamos uma coisa muito interessante, que a nossa missão, nossa vocação de vida é salvar mais um. Tcharam. Salvar mais um. Então, Para salvar mais um, desde então nós estamos vivendo de forma intencional. vamos ser o soldado Dodge no nosso tempo. É isso aí. É. Bom, primeiro curso, né, o modo expansão em atividade. E agora também nós estamos com outro curso, que não somos nós que estamos ministrando, mas nós estamos aprendendo um pouco Isso. sobre homilética. Olha que coisa. Homilética. Omelete. Não, para A linguagem da galera da teologia. Né? É, homilética. Homilética. A arte de pregar sermões. É. Não? É, dá sermão. Sermões. Se vocês verem a gente por aí dando sermão nos outros, é porque a gente aprendeu. Exatamente. Bom, meus amigos, bora conferir então como é que Bora foi. lá. Isa que foi lá na Igreja Batista Missionária com o professor Anderson Heiser. Um super beijo pro prof. É. O prof. Anderson Heiser. Bora conferir? Direto do Plasminha! É, o Plasminha. Plasminha hoje, pequeno né? aqui. Tá vendo lá? Bora. Meus amigos, olha onde nós estamos aqui hoje, na primeira Igreja Batista Missionária aqui em Trindade, para o nosso curso de homilética. É isso aí, hoje é a nossa primeira aula, você é o nosso convidado especial para acompanhar tudo que vai rolar aqui hoje. Vem comigo. Sou pós-graduado em Teologia do Novo Testamento. Atualmente também continuo estudando Direito no site do Período. Estou me preparando também para o seu estágio na PUC, em Teologia. É um pouco mais complexo, porque a gente tem que tornar pelo menos uma das vezes, o grego ou o hebraico. Então a gente está se preparando também. Então a nossa vida é sempre voltada para o estudo, para o ensino e para a pregação, há muitos anos. E a máxima é escutando, porque alguém está sempre descobrindo algo novo, principalmente na teologia minha. Quem segue o doutor do Senhor? Alguém conhece o doutor do Senhor? Grande arqueólogo. Ele está sempre descobrindo alguma coisa e isso sempre vai mudar alguma coisa. Mas a palavra, ela é imutável. Então, a proposta desse curso é de trabalhar homilética, mas não tem como a gente entrar na homilética sem a gente dar uma pincelada na hermenêutica. É meu. Cheio desse tamanho. Eu falei pra mãe dela: tá vendo? Pecado dando, tá vendo? Que isso, mano? O egoísmo. Aí a gente fala: não é da criança, não é da criança. Não é da criança. É que a gente herda de forma natural o pecado do Éden. Presta atenção agora. É uma cidade extremamente pagã. Existiam vários templos espalhados por Corinto dedicados a muitos deuses. Lutero falou uma frase interessante. E é para sacudir você.
Se você não tem compromisso com as escrituras, deixa em paz. A palavra de um assunto é: se você não tem compromisso com as escrituras, deixa ela quieta. Deixa ela. Por quê? Porque vai gerar vida ou vai gerar morte. Vamos fazer uma exegese aqui. Lembra quando João Batista chegou e falou assim? Aí vocês dizem de quem ele está falando, acho que vocês sabem. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Quem falou isso? João? Para quem? Essas palavras foram bonitas ou não? Sim ou não? Sim. Vamos fazer uma exegese? Já sabia o que ele está falando? Ele usou uma palavra lá chamada digno, que no grego significa íbanos. O que significa isso? Tem dois tipos de significado. Ele está dizendo: eu não estou à altura e eu não tenho o mesmo peso ou medida. Aí tá. Eu fiz a exegese aqui da palavra digno, para saber a intenção do autor do que está acontecendo. Tá? Significa mesma altura, mesmo peso. Isso aqui. Saber interpretar, tá? Aí tem aqui, ó, explicar, interpretar, contar, escrever, relatar o significado aí. Então, a exegese, ela vai retirar, pessoal, o pensamento original do escritor. A gente vai entender o que ele está querendo dizer quando ele escreve. Então, João, quando ele fala sobre João Batista, que ele diz que não é digno, ele está com esse pensamento aí. Ah, eu digo, mas olha só. O que eu estava falando? O avião. O que é pregação? Presta atenção. O avião, antes de decolar, ele faz o quê? Vai taxiando na pista, né? Vai devagar, vai devagar. O que ele faz depois? Levanta a boa. Depois ele fica levantando, indo direto até a lua. O que ele vai fazer? Vai direito. Isso aí, vai embora. Daqui a pouco ele, ó, vai descer, vai pensar. Fala nisso. Fala assim: rapaz, essa mulher não tem nada de bom. Ela veio, mas ela fala aquilo que ninguém tem coragem de falar. Então, veja que o humor evite o exagerado, tá? Cuidado com as piadas. Conselho aqui para os pregadores, vocês: nunca use, não é porque o pastor não está aqui, não, aqui já está aqui, nunca use a figura do pastor para fazer qualquer tipo de piada. Você quer fazer, você acha que essa ilustração cabe para você fazer, e você quer fazer um teatro de ensino, você pega um, pega outro, nunca use a figura do pastor. Ele é o ônibus da igreja. É ele que está ali sentado observando. Não use. Não use. Então, sobre as brincadeiras, pode brincar. Evite de pregar gritando. Dá murro no escudo. Bateu o pé no chão. Pra quê? Gesticular demasiadamente. Se eu posso estar ouvindo, guardando, lembrando e agindo, Senhor, por favor, do teu servo, Senhor. E cada aluno, cada um que se apresentou, Senhor, para estar aqui, Senhor, aprendendo, Senhor, mais um pouquinho da tua palavra. Que eu possa abençoar o teu filho, guardando, livrando, que essa chama venha crescer cada vez mais em seus corações. Nós te agradecemos, orando com Deus os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nós estamos de volta, meus amigos. De volta, Ju. Essa primeira aula ali do pastor Anderson Renzi foi interessante, não foi? É. Muita coisa ali que a gente aprendeu e ainda tem mais 4 aulas, né? Não, mais 3 aulas. Isso, são toda quarta-feira às 19h30 ali na Primeira Igreja Batista Missionária em Trindade. E ele tá cobrando super baratinho, né? R$10 a aula. Você pode aprender muita coisa. Quase que de graça. Você que ama a palavra de Deus, você que ama se expor às Escrituras e falar das Escrituras, pregar o Evangelho, é muito importante que você também se aperfeiçoe, né?
E esse curso de homilética é isso. Como foi dito na aula, né? Se aperfeiçoar e buscar o Espírito Santo são como um pássaro com as suas duas asas. É muito necessário. Necessário. Você aprender um pouco mais do Senhor não vai te fazer mal, isso é fato. Maravilha. Bom, meus amigos, o que nós vamos falar agora para você? Sobre o projeto 7x8. Você que ainda não adotou uma língua no site do prayomt.com. Não acredito, você não adotou ainda uma língua. Poxa vida, significa muita coisa. Sabe o que significa? Que você está disperso, você não está ouvindo a voz de Deus. Você está fazendo aquilo que Jesus falou para você fazer ao contrário. Ó, Augusto. Pode ser. O que Jesus falou aqui pra gente? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? E Jesus falou pra gente fazer o quê? Ressuscitar os mortos, orar e curar o enfermo. Cura. Toma, curado. E que mais? E falou também pra gente repreender os bichos ruins. E aí a gente tá lá e como que a gente vai fazer? Como que a gente vai ativar isso no nosso coração? Como que a gente vai ativar isso na nossa vida? Através da oração, né? Não é a vida de intimidade. Intercessória. Precisamos conhecer o coração de Deus. E uma das coisas que o Senhor tem revelado para a nossa geração... Jesus subiu e falou, eis que vos deixarei o meu Espírito. Isso aí. Uma das coisas que o Senhor tem revelado aos corações de missionários, não só do Brasil, mas fora do Brasil também, inclusive galera da Jocum, super beijo para vocês. As outras agências missionárias também estão envolvidas, a Wycliffe, que mais? Muita gente boa, muito, Joshua Project, a Missão Portas Abertas, muita coisa boa. E tem coisa da Portas Abertas daqui a pouco. Mas antes de falar de Portas Abertas, a gente está falando do Projeto 7x8. O que é o Projeto 7x8, não? Lembra disso? São 7 mil intercessores para mais de 8 mil línguas. Você sabia que nós temos cerca de 8 mil línguas espalhadas no mundo hoje? Muita coisa. E a maioria delas nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, né? Como que é? A tradução oral. Não é isso não. Esqueci o nome do negócio. A estatística. Estatística atualizada vai dizer que a cada 24 horas, 155 mil pessoas morrem sem conhecer o Cristo, sem conhecer Jesus, sem saber. Ano passado a média era de 125, 125, por aí. Esse ano já subiu para 155 mil. Então, assim, é preocupante. Você que quer alcançar o coração de Deus, sem dúvida, não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E se tem 125 mil pessoas morrendo diariamente sem ouvir de Jesus... 155 mil. Então, é nossa obrigação aí fazer o ID acontecer com mais frequência. Isso aí. Imagina que da sua mão vai ser cobrado no sangue. Você não teve nem a hombridade de falar nas suas redes sociais, por exemplo. Nós temos aqui um trabalho aí de consolidado de mais ou menos uns 3 anos. E nesse trabalho aí a gente já alcançou 144 mil em média. Por aí. Aparelhos. Então, assim, é interessante você que está nos ouvindo que somos 2 pessoas comuns que mal conseguem se comunicar, mas que um dia resolveu fazer alguma coisa pelo reino. Você também pode fazer a sua parte. Isso aí. Bom, pode começar como? Adotando uma língua em intercessão. Porque qual projeto 7x8? É fazer com que você adote uma língua no site do PrayOMT, uma língua que ainda não conhece Jesus, que não tem tradução da Bíblia, nem tradução oral, nem tradução escrita, nada disso, para que o Espírito Santo possa enviar pessoas e criar condições de que aquele povo que você está orando, a Bíblia, a palavra de Deus, chegue até eles, né? Seja de forma oral, seja de forma escrita, seja Jesus se revelando para eles de uma forma sobrenatural, em sonhos, em visões. Então, nosso papel é orar, né? Nós não podemos ir até esses lugares. Mas, pessoal lá de Porto Velho, da Jocum de Porto Velho, super beijo, onde fica o centro de oralidade. Lá, lindo. Nossos irmãos ali, eles estão dando a própria vida para que o evangelho chegue entre os indígenas aqui no Brasil, né? Entre os ribeirinhos, entre os sertanejos, entre povos que são isolados dentro do Brasil, tem muita coisa ainda onde o evangelho ainda não chegou aqui dentro da nossa nação. Então, bora conferir então como você vai fazer para adotar uma língua? Bora lá? Direto do Plazinha!
Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética. Vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá. Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção 0 intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Voltamos, estamos de volta, então agora é muito fácil, é só você adotar uma língua no site do PrayOMT. Qualquer dúvida, fala com a gente que a gente vai te ajudar. Naquele telefone que já foi falado aqui, se você quiser. DDD 21 979468616. Amém? Fala direto com ele. Fala com a gente, né? Creators, estamos aqui para servir você. Bora lá. Bom, fica agora com o vídeo da Missão Portas Abertas. Direto do Plasminha! Eu não vi o que aconteceu com ela. Mas assim que eu consegui me levantar, eu vi um ferimento horrível na cabecinha dela. Antes de começar a guerra na Síria, Anne tinha o sonho de construir uma família. Quando a guerra começou, nós estávamos casados havia 2 anos. Por ter perdido a minha mãe ainda muito jovem, o meu sonho era ter uma filha que me chamasse de mamãe. Graças a Deus, 4 anos após me casar, eu dei à luz a minha filha Maria. Nós não imaginávamos que a guerra duraria tanto e que nós enfrentaríamos tantas crises. Antes da guerra, Anne também sonhava em ter o seu próprio negócio. Mas trabalhar era um risco para ela e seu esposo. Eu estava trabalhando, mas a loja onde o meu marido trabalhava foi fechada porque ficava muito próxima de onde os terroristas estavam. Eu trabalhava, sabe, em uma área segura, mas a nossa casa ficava em um lugar mais problemático. Eu me lembro de algumas vezes não conseguir ir trabalhar por causa dos atiradores e por causa disso e dos bombardeios, ficávamos presos em casa. Quando o morteiro atingiu uma área próxima à sua casa, Anne fugiu para a casa de uma vizinha. Ela esperava ficar segura ali. Eu tinha acabado de sentar, eu cumprimentei a minha vizinha e a Maria estava no meu colo. Foi questão de segundos. Eu não entendi o que aconteceu. Eu voei para longe e vi a Maria chorando. Mas eu não conseguia ouvir nada, eu não conseguia entender. O barulho
barulho veio. Foi uma explosão. E a Maria e eu caímos, mas ela ainda estava no meu colo e eu não vi o que aconteceu. Mas assim que eu consegui me levantar, eu vi um ferimento horrível na cabecinha dela. Maria foi levada para o hospital às pressas. Havia grandes chances de que ela não sobrevivesse à cirurgia. Foi muito difícil. Eles fizeram uma cirurgia para remover fragmentos de ossos e destroços que ficaram alojados no crânio dela. Essa cirurgia foi bem longa. E um dos estilhaços não pôde ser removido. Desde o dia em que a Maria voltou para casa, ela precisa de cuidados médicos. E nós a levamos atualmente para a fisioterapia e seguimos em frente. Mas às vezes nos deparamos com novas consequências desse estilhaço que ficou. Em meio às dificuldades, Anne encontra refúgio na igreja. Sua igreja é parceira da Portas Abertas e apoia a Anne para realizar o sonho do negócio próprio. Quando eu me inscrevi para o projeto, eu precisava de algumas máquinas e insumos que eu não conseguia providenciar por causa dos custos altos. Mas quando eu apresentei esse projeto para eles, eles me ajudaram muito. Por causa da situação atual na Síria, muitos cristãos fogem do país. Mas Anne decidiu ficar. De 1.700.000 cristãos da Síria, apenas 600.000 permanecem no país hoje. Eu amo o meu país, eu amo a Síria e, por causa do apoio, eu posso permanecer aqui e ter uma vida melhor e também suprir as necessidades da minha família. Ajude cristãos a permanecer na Síria e resplandecer a luz de Jesus em meio ao caos. Viu só? É muito importante que você se envolva na causa da igreja perseguida, a igreja que sofre ao redor do mundo. E aumentou bastante, né? Aumentou, a gente sabe, né? No início do ano, a lista mundial, né, a LMP 2024, foi atualizada, que é a lista mundial da perseguição que o Portas Abertas faz anualmente. E subiu, né? Nós somos agora 365, mas é por aí. Nós somos agora 365 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. E nós precisamos nos envolver nessa causa dos nossos irmãos que sofrem. Exatamente. Então, envolver, seja por forma financeira, para manter os nossos missionários que estão lá, né, através de Portas Abertas, seja por questões oracionais, né, você está aí dançando o joelhinho, intercedendo para que o Senhor guarde e livre nossos irmãos, fazendo com que as pessoas ouçam em todo o mundo, afinal de contas é um dos nossos lemas aqui do programa, né? Até que todos ouçam. Então, tipo, bora lá, vamos fazer com que o evangelho avance com força, né? E também quero falar de uma outra coisa, que é o site Joshua, né? Você que quer acompanhar aí um pouco mais de como orar, para quem orar, como você deve entrar, para quem é o povo que você vai orar naquele dia, você pode também instalar aí o aplicativo do Joshua. O nome do aplicativo é Povo Não Alcançado do Dia. Vai lá no Play Store do seu smartphone, vai lá, procura também no iOS, que provavelmente deve ter. Você vai baixar o aplicativo para você orar por um povo não alcançado todos os dias. Você vai orar por um povo diferente, conhecer um pouco da história do povo, tem alguns objetivos de oração muito importantes. E como nós consideramos um povo não alcançado? Quando abaixo de 2% da população ainda não conhece Cristo. Né? Nós temos o exemplo do Japão, por exemplo. O Japão é um país que tem muito acesso, você pode pregar o evangelho livremente, porém abaixo de 2% da população ainda
ainda... Não, são só... 2% da população ainda não conheceu. Não. 2% da população do Japão somente conhece o Cristo. Então são poucos os evangélicos que são lá. São Então, tipo, de 98%, só 2%. Exatamente. Você tá entendendo? Então, o Japão ainda é considerado um país de um povo não alcançado. Vocês aí, né, que querem chamar a atenção dos nossos irmãos japoneses, vocês que aqui no Brasil, aqui a gente tem alguns exemplos aqui de irmãos que são japoneses e brasileiros e tal, bora criar uma estratégia aí. Se alguém tiver alguma ideia para chegar lá nos japoneses também é interessante. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente precisa fazer com que as pessoas elas entendam que nós estamos aqui disponíveis, né? Disponíveis para quê? Para falar da sua estratégia, né? Tem muitas igrejas aí com muitos projetos interessantes de missões e vocês que estiverem nos assistindo, entrem em contato conosco também com aquele número, né? 21 979 46 8616. Entre em contato através desse número e vamos aí fazer com que esses projetos, né, de missões urbanas e transculturais, eles saiam e cheguem cada vez mais rápido, né, nos nossos irmãos não alcançados, seja aí na sua rua ou seja lá no Japão. É isso aí. Bom, tem outro negócio para falar também. Ontem eu fiquei sabendo uma notícia muito legal através do portal Guia-me, né, no Instagram. No Instagram. Portal Guia-me. Ó, muito legal. 744 Bíblias, né, 744 línguas foram alcançadas. Eu tive a honra de postar lá no nosso Instagram e visite o nosso Instagram. A gente está atualizando tudo sobre isso. Eu só estou sabendo agora. Tudo bem. É que não olha o Instagram. Tava lá na nossa história. Aí o que acontece? 744 línguas foram alcançadas aí com a Bíblia transcrita, né? Achei maravilhoso, tive que postar. Isso aí. Glória a Deus. Beijo pro portal Guia-me. Nosso portal cristão. Muito obrigado por existir, porque todos os dias quando eu vou lá tem alguma notícia interessante, né, sobre o que está acontecendo no mundo cristão, né? Traz esperança para o nosso coração. Bom, e agora antes da gente encerrar, eu queria fazer um convite muito especial para você. Qual é o convite? Nós, Creators, Filhos do Criador, somos uma agência missionária de comunicação e audiovisual. O que isso significa? Que nós somos missionários em tempo integral e o nosso foco é em comunicação. Nós estamos presentes nas igrejas, nos eventos missionários, nós estamos presentes em ações sociais, né, em projetos evangelísticos que acontecem dentro e fora da igreja. Então, nós apoiamos algumas outras bases missionárias que são parceiros nossos com a estratégia da comunicação, né? Porque às vezes a igreja sofre muito e o campo missionário sofre muito também porque não tem comunicação efetiva que chegue até eles, dizendo as necessidades, mostrando aquilo que é necessário. E nós fazemos esse papel aqui, não só aqui na TV Ondas Play, agora para 196 países e vários alcances, graças a Deus, mas também na nossa região local. E nós estamos agora construindo uma agência, uma base fixa, missionária de comunicação e audiovisual aqui na cidade de Maricá, e você pode fazer parte disso que Deus está fazendo. Por quê? Porque o que nós vamos fazer com uma base fixa? Nós vamos treinar pessoas, nós vamos construir a escola de mídia e missão, onde nós vamos treinar missionários voltados para a comunicação, para fazer com que o alcance da comunicação, daquilo que é necessário, acelere, né? Então, igrejas parceiras nossas vão poder contribuir, poder participar, né? Nós temos muita gente de mídia nas igrejas, e onde nós vamos aperfeiçoar essa condição missional na vida dessas pessoas, fazendo com que elas sejam intencionais, né? Intencionais. As nossas mídias de igreja não sejam mídias só para fazer mídia, mas sejam mídias intencionais, com coração missional, com coração... Não seja só aquele cara que de repente aparece lá, você tá lá na adoração como... Aí o cara vem não dá, em cima... Isso é legal, gente, é importante. Mas se a gente fizer isso de forma intencional, nós vamos ter um objetivo, um resultado muito maior para quem vai assistir depois essa mídia, entendeu? Então, o nosso papel é esse. Nós queremos multiplicar isso que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E você é o nosso alvo.
né? Porque através de você vindo estudar conosco na nossa base missionária de comunicação e audiovisual, você vai poder servir a igreja, o reino de Deus, as comunidades, a sua cidade, a nação e as nações da terra. Mídia cristã não é só um garotinho vestido de preto, ó. Bom de lugar. Então, você é o nosso convidado a participar disso, né? Você pode participar de várias formas. A primeira delas é contribuindo financeiramente. Até porque nós não temos recursos para poder fazer essas construções. Mas o Senhor que nos chamou, Ele é fiel para providenciar todas as coisas. E você pode fazer parte, pode ser alvo desse canal de comunicação de Deus para isso acontecer. Você também pode se juntar a nós, sendo um dos nossos voluntários, e também você pode orar pela nossa vida, porque é muito importante, né? Nós precisamos de oração, muita oração, oração pela saúde, oração para os nossos deslocamentos de carro, que todo dia a gente está indo de um lugar para o outro, e o Senhor nos guarda em todo o tempo. Vou contar um testemunho, rapidinho, não sei nem se dá tempo. Mas um dia nós estávamos na igreja, e era um dia de consagração, e a nossa irmã, uma das nossas irmãs lá, ela entregou para nós um recado de Deus. Ela disse que viu o nosso carro branco, na verdade o nosso carro não era branco na época, mas ela falou que via a gente num carro branco, e o volante do carro caía, e nós estávamos na estrada, né? E ia causar um grande acidente, e o Senhor estava nos livrando daquilo. Bom, a primeiro momento a gente não sabia exatamente como que seria, porque o nosso carro não era branco. Mas depois de uns 2, 3 meses, aconteceu um episódio que a gente precisou trocar de carro, e o carro foi branco. E há pouco tempo atrás, nós estávamos andando nas ruas ali da cidade de São Gonçalo, quando nós estacionamos o carro, o volante caiu no colo do Fabinho, que é o motorista. Então, o Senhor está nos guardando, né? O Senhor nos guarda porque nós estamos fazendo a vontade dele acontecer. Então, nós precisamos de oração, nós precisamos de você que está nos assistindo. Né, para que o Senhor continue nos guardando a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, né, porque não são projetos individuais, são projetos para o reino de Deus. E coletivo, né? Tudo que nós fazemos é de forma bem coletiva. Então, nosso coração está alinhado ao coração de Deus nisso. Falando em coletivo, você também que tem a sua base missionária ou a sua base aí onde você cuida de vidas, né? Entre em contato conosco também, vamos se tornar parceiro. É isso aí. E acho que a gente falou demais, né? Bom, tá na hora de ir embora. Tá na hora de dar tchau. Lembra daquele programinha que tinha? É hora de dar tchau? É hora de dar tchau. É hora de dar. Então, saúde e paz para todos. A gente se vê no próximo programa Onda Missionária, direto dos estúdios da TV Ondas Play. Tchau. Saúde e paz.